Olá, pessoal, boa noite. Esperando mais gente entrar por aqui, mas hoje nós teremos o DPO do Banco do Nordeste e vamos falar sobre as competências desse cargo que ainda tem muitas dúvidas, tem muita coisa que todo mundo acaba aí achando, né, que o DPO sozinho vai resolver tudo. E hoje a gente vai conseguir tirar essas dúvidas aqui com o Marcel. Olá, Olá, boa tudo noite, bem, Denise. Marcel? Tudo bom? Você Boa está me ouvindo noite. bem? Tô sim, perfeitamente. Legal. Tá no escritório ou voltou para casa? Na empresa, voltou? Ainda estou no banco. Estou Tá no banco. encerrando a atividade de hoje com esse bate-papo aqui com você. Legal. Até lembrei, né? Falei, bom, se voltar para casa, como é que faz, né? A pequena lá não deixa você falar mais nada. Exatamente. Foi pensando nisso que eu continuei aqui no banco. Ah, bom, obrigada. Vai ser muito valioso, uma honra ter você aqui conversando com a gente. E se você pudesse apresentar, na verdade a gente coloca, né? De PO, do banco, mas nem sempre foi isso, né? É um cargo novo, então, se você pudesse apresentar, contar um pouco da sua história, qual era a sua atividade antes e como que você agora se tornou de PO, como que isso aconteceu. Eu acho que aqui a gente tem tanto pessoas, né, que têm dúvidas sobre o cargo para assessorar os clientes, quanto também muita gente que pretende, que quer estudar, avançar nessa carreira, entender um pouco mais da própria carreira em si. Então, acho que essa sua transição vai influenciar e incentivar muita gente. Tá bom, Denise. Eu que agradeço e fico realmente honrado aí com o convite, né? No Dia Internacional de Proteção de Dados, né? Você lembrar do meu nome, então obrigado aí. A nossa parceria já vem de algum tempo, né? Para quem não sabe, a Denise é uma das minhas referências, né? Minha guru. Quando eu preciso tirar algumas dúvidas, eu ligo para ela. Então, obrigado mesmo pela lembrança, né? A minha trajetória, Denise, eu sou oriundo da área jurídica, né? Eu sou advogado por formação, tenho 20 anos, mais de 20 anos de advocacia e sou advogado do banco concursado, mas aproveitei as oportunidades internas aqui para seguir a carreira gerencial, né? Então eu tenho esse background de gestão dentro do banco que dá uma visibilidade muito grande, um conhecimento, uma visão sistêmica do negócio da empresa, né? Não fica limitado só àqueles aspectos realmente jurídicos da atividade do advogado. E aí, quando surgiu essa onda de privacidade e proteção de dados, a LGPD anunciando que ia ser publicado e tudo, eu comecei a estudar o assunto, né? E quando o banco decidiu formar uma equipe para trabalhar a adequação à lei, acabou que o meu nome foi uma escolha natural, né, para compor a equipe inicialmente, e depois a nomeação como o DPO do banco, lá em setembro de 2020, né? Antes um pouco até da lei entrar em vigor, né? Eu tenho duas pós-graduações, né? Em Direito Tributário e Direito Empresarial, que também dá um arcabouço aí de conhecimento variado, né? Também eu fiz questão de fazer essa de Direito Empresarial, porque ela dá uma visão além do direito, né? Bem bacana também. E é isso, tenho a certificação de PO, né, tirada ao longo do tempo aí que eu estou estudando. É isso. Qual certificação que você está fazendo? A que eu Muita tirei foi gente. da Exim. Ah, tá, legal, a trilha, né? Isso. Legal. Bom, e olha a honra que estamos tendo agora com o Fabrício Mota Alves nos assistindo aqui. Nossa. Ó, Dia da ó. Privacidade, ganhamos um presentão. Boa noite, Fabrício. Marcel, e acho que você falou algumas coisas, né, das suas características. Uma função gerencial, alguém que tenha um conhecimento legal e essa multidisciplinaridade, né? como que isso foi construído dentro
dessa sua ideia de transição? Como que isso surgiu o seu nome, né? A gente sabe que uma pessoa só não consegue dar conta de tudo. Como que você tem estruturado isso internamente? Eu costumo brincar, Denise, que se for para reunir numa só pessoa todas as competências necessárias, o DPO precisava usar uma capa vermelha, né? Porque ele teria que ser o super-homem, né? E aí, é claro que essa função exige um profissional multidisciplinar, né? Eu busquei isso, né? A partir da oportunidade que surgiu com a temática, né? Com cursos, né? Com treinamentos específicos em cibersegurança, em TI, também para complementar essas competências que eram menores em mim, né? Mas eu acho assim, a gente não consegue encontrar um profissional que seja nota 10 em todas as competências, né? Ele vai ser bom numa coisa, mais fraco em outra, né? E eu que tenho percebido, assim, pelo menos nas minhas experiências aqui, nas minhas relações, que existe na nomeação de DPOs uma concentração e um protagonismo em profissionais da área jurídica, né? Até porque o aspecto da legislação, né, conhecer a legislação é um aspecto relevante. É claro que tem muita gente também de TI, de compliance, de segurança. Enfim, não tem um certo e errado, não tem um gabarito, né? Para dizer assim, tem que ser um profissional de certa área para ser DPO. Eu acho que mais é importante até do que o conhecimento técnico, que ele pode e deve ser complementado pela equipe que vai dar suporte ao DPO, né? Porque ele, de fato, ele não consegue trabalhar sozinho, seja no programa de adequação, seja depois tocando as atividades da empresa, né? Eu acho importante, como eu disse, ter algumas características como essa de gestão, né? Uma experiência de gestão, porque ela traz junto com ela uma bagagem de conhecimento do negócio, da empresa. A gestão proporciona você aprender a avaliar risco, né? Desenvolve perfil de liderança, de relacionamento, né? Com diversos players, enfim. São características que eu acho que são tão importantes quanto o conhecimento técnico, né? É isso aí. Tem uma pesquisa do IAPP que ela demonstra exatamente isso que você está falando, né? Se a gente for juntar todas essas competências, você não acha em uma pessoa, mas o que eles, né, comentam é uma pessoa com experiência em gestão de risco, segurança da informação, experiência na indústria, setor, né, que você também comentou, experiência em privacidade e proteção de dados, nas leis de proteção de dados, skills de liderança, relacionamento, reporte. Então, é algo que, de fato, é muito difícil você encontrar em um profissional só, mas eu acho que a ideia é você buscar um profissional que consiga agregar o máximo dessas competências ou até formar comitê, né? Vocês chegaram a formar algum comitê nesse sentido para ter para conseguir juntar algumas outras habilidades? Ou por enquanto você está seguindo e quando precisa se socorre ali de outras áreas, de outras pessoas? O Banco do Nordeste, em situações como essa da LGPD, né, que é uma legislação que acaba impactando toda a empresa, né, todos os processos de negócio da empresa, o banco ele tem um mecanismo que a gente chama internamente de projeto estratégico, né, e ele tem uma relevância dentro da instituição. Então, a diretoria preferiu, para a condução do programa de adequação à LGPD, criar um projeto estratégico, e aí é uma estrutura que ela é temporária, ela tem prazo de início e prazo de fim, ela tem um orçamento próprio, né? E ela tem uma equipe dedicada, né? Então, eu tanto fui nomeado como DPO, como eu sou o coordenador desse projeto estratégico. E aí eu conto com uma equipe, sim, uma equipe de gente altamente capacitada, né? Das diversas áreas do banco que a gente compreendeu, né, diante da nossa realidade, das nossas possibilidades, que determinados skills eram necessários. Então, tem gente de TI, tem gente da segurança, tem gente de cadastro, tem gente que entende de projeto também, né, que eu acho interessante, tem um PMO, né, participando aqui do trabalho, né.
Então, a gente acabou formando a equipe com essas características, né? E uma das entregas do projeto estratégico, né, além de, obviamente, deixar o banco todo adequado à lei, é propor a estrutura que a gente entende adequada para depois ficar como permanente dentro da instituição. Como eu disse, o projeto estratégico é uma estrutura temporária, né? Ah, entendi. Depois, né, naquela fase de manutenção da implementação, a ideia é que realmente isso tenha uma mudança. O que muita gente acaba tendo dúvida é o seguinte, né? Ah, eu vou nomear alguém dentro do negócio, eu vou contratar alguém de fora, essa pessoa, ela pode exercer outra função junto com a função de DPO. Como que isso funciona, né? Eu vou dar só um exemplo. A autoridade do Reino Unido, a ICO, ela tem um posicionamento em relação a isso, que eles não impedem que o DPO exerça alguma outra função, ou seja, ele seja um DPO ali parte do tempo. Mas ela fala o seguinte, vai depender do negócio. Se as atividades dele e as atividades de DPO, ele consegue exercer isso dentro desse tempo que ele está dedicado ao trabalho, né? Ele consegue atender essas duas funções, porque às vezes é uma empresa que de fato não tem uma estrutura como tem o banco, e aí eles perguntam, né? Mas às vezes eu não tenho nem o orçamento para trazer um profissional de fora, o meu profissional aqui ele não consegue parar tudo, mas de fato ele tem algumas funções que a gente está querendo trazer de gestão, liderança, a gente quer começar a treinar uma pessoa interna. Eu percebo em alguns projetos que a liderança gosta muito da ideia de ver alguém dentro do negócio pegando essa função, porque eu percebo que conta muito o conhecimento no negócio e no setor. Eu acho que eles falam, bom, a gente, né, faz um curso, aprende aí num tempo e a gente vai fazendo juntos aqui, contrata um escritório, contrata uma consultoria, vai dando apoio, mas você vai, né, de certa forma, treinando uma pessoa de dentro do negócio. Você, né, foi naturalmente aí, como você comentou, nomeado. Mas o que você tem visto? Quando eu vejo no LinkedIn, assim, tem muita vaga agora com DPO ou para participar da equipe de privacidade. Então, eu não sei como que você vê isso. Tanto a questão, né, de ser de dentro, de fora, quanto de acumular alguma função internamente. De fato, Denise, o que a gente tem observado é que tem os dois modelos, né? E cada modelo tem suas vantagens e desvantagens, né? Na realidade do banco, a gente compreendeu que era melhor ser uma pessoa de dentro do banco, né? E a vantagem de eu já estar me dedicando a estudar o assunto também já ajudou bastante. Mas eu queria compartilhar com vocês, hoje de manhã eu assisti uma live com a participação do Arthur Sabá, que é o diretor da NPD, e essa pergunta surgiu durante a live, né? O que ele compreendia se o DPO poderia ou não acumular outras funções, se deveria ser dedicação exclusiva, se isso poderia gerar algum conflito de interesse, né? A pegada da pergunta foi mais ou menos nesse sentido. E ele falou que a necessidade da dedicação exclusiva do DPO não tem tanta relação com a questão do conflito de interesse. Tem muito mais relação pelo volume de atividades que esse profissional vai desempenhar, pelas expertises que a gente tem que exigir dele, né? Pela capilaridade, ele tem que se comunicar dentro da empresa, da alta administração até o corpo funcional, se comunicar com os titulares de dados, com a NPD. Então, ele acha que, diante de tanta atribuição dessas características que eu acabei de falar, ele acha muito difícil que você acumule funções, né? Mas é óbvio que, a depender do modelo de negócio, do tamanho da empresa, é claro que você talvez não consiga se dar esse luxo de dedicar exclusivamente um profissional. Mas, no nosso caso, volto a dizer, por ser um banco, né, uma instituição financeira federal,
que tem uma quantidade significativa de clientes, né? Nós temos quase 5 milhões de clientes, então a gente tem muitos dados, né, para cuidar, são operações complexas, né? Então a gente precisa realmente dedicar, não só o DPO, mas uma equipe realmente, né, que cuide do assunto dentro do banco. Exatamente. E essas questões, a gente fala, né, a questão de você juntar as funções. Quando a gente lê o parecer, né, da autoridade de fora, fica muito claro que o que eles querem, o que eles não querem permitir é que seja só alguma coisa pro forma, né, de você nomear, mas a pessoa nem existir, basicamente, né, porque ela está fazendo outras tarefas. E aí, tá bom, preciso nomear alguém, vou nomear aqui, né, alguém no negócio, mas a pessoa nem sabe nem o que ela deve fazer. Então, eu acho que era muito nesse sentido. E eu entendo também que a empresa vai ganhando maturidade também, para saber, né? Olha, primeiro essa pessoa vai ser uma pessoa, né, parcialmente dedicada, e ela vai sentindo como que está surtindo aí o pedido de titulares, a demanda interna. Isso também tende agora a ter um trabalho muito grande, e daqui a pouco as coisas se assentarem. Então, você precisar de menos gente ou ter menos demanda, né, nesse assunto, internamente, né? Não por ter menos demanda externa, mas a demanda de você já ter processos, às vezes ferramentas, coisas que podem auxiliar aí no dia a dia. Agora, quando você falou de conflito de interesse, muita gente fala isso por conta da função, né, em si. Se a gente fala muito do exemplo, né? Uma pessoa de segurança da informação. Então, você cria um plano de negócio, um plano de incidente. Esse plano diz que a pessoa, né, se tiver um incidente, ela vai informar para o seu gestor informa para o DPO, dependendo do caso, vai para a presidência, conselho, né, o que for, para tomar alguma decisão. Você vai ter que falar para os titulares, tornar público, falar com a autoridade, enfim. Tem uma série de passos, né, dependendo da estrutura da empresa. Mas nesse caso, assim, se o DPO é a mesma pessoa de segurança, que é a mesma pessoa que está na operação, eu acho que, de fato, mesmo que ele, né, dê conta ali do que ele está fazendo, a gente tem um certo conflito, porque ele tem que notificar algo que ele mesmo teria que olhar, né, por aquilo. Então, eu acho que por conta de algumas dessas questões, não só essa, que foi aquilo que você falou do jurídico, não o jurídico em si, né, mas profissionais da área jurídica terem uma oportunidade grande nessas questões, que não possa ter também profissionais de segurança, TI ou qualquer outra área. Mas quando a gente tem que avaliar, e a empresa ela faz muito sentido ser um profissional da área de segurança, às vezes é uma empresa de tecnologia, que tudo gira muito mais em torno dessas questões, mas a gente tem que tomar o cuidado com a estrutura, né? De fato, a pessoa não pode estar na operação, ela tem que ter, né, responder ali para o nível hierárquico diretamente superior. Então, eu acho que são formas de construir essa estrutura. E você que passou por isso viu que não é algo simples, né? Você imaginar dentro da empresa essa estrutura. E tem muita gente que ouve que já pensa que, eu acho que isso então não vai existir, porque como que a gente vai acomodar dentro de uma estrutura de uma empresa mais enxuta uma área dedicada só para esse assunto? E nesse caso, eu não sei se você já teve, né, algum contato com empresas que estão agindo dessa forma, mas de ter um comitê como DPO. Não sei se você já viu, mas em alguns sites, algumas empresas já estão tratando assim. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, quando ele está indicando lá no site quem é o DPO, ele fala: o DPO é composto por um grupo, né, que inclui tais e tais pessoas. Então, de fato, ser um comitê, porque aí você não depende de um profissional unicamente para tratar do assunto, e você tem um grupo que cada um também pode, né, parcialmente ali se dedicar a outra função. O que você tem visto assim em relação a isso, e imaginando também se fosse assim lá com vocês?
dentro da realidade do banco, né, o modelo organizacional do banco, a gente não enxergou espaço para fazer isso, mas também sem prejuízo da gente formar um comitê de privacidade internamente, porque o banco tem essa figura, tem os comitês estatutários, né, comitê de auditoria, conselho fiscal, mas tem os comitês não estatutários, né, que estariam abaixo ali da diretoria executiva. E aí a gente está com um planejamento de criar um comitê de privacidade e segurança, exatamente juntando superintendentes da área de segurança, de TI, de comunicação e marketing, de DH, né? Temas que a gente entende que são, e o encarregado, obviamente, né? Compondo esse comitê também, mas que são áreas que podem contribuir nessa temática, né? Se a gente pensar em vários aspectos aí de comunicação com titular, de atendimento de solicitações, de incidentes de violação de dados, etc., né? E esse assunto, Denise, é interessante porque, assim, a gente tem que se valer das fontes que a gente tem, né? Hoje a gente tem o quê? GDPR, LGPD, a legislação dos Estados Unidos, né? Mas no nosso caso aqui, como nós somos uma sociedade de economia mista integrante da administração federal, a gente também está se valendo de um instrumento, que é uma instrução normativa da Secretaria de Governo Digital, é a instrução normativa número 117, que ela também dá algumas orientações sobre a estrutura. Aí ela traz questões de autonomia, independência, ausência de conflito de interesse, ela fala explicitamente que o DPO não pode estar dentro da estrutura de TI da organização, né? Fala da questão do reporte direto à alta administração. Então, assim, são garantias, né? São situações que são colocadas que já vão dando uma sinalização de como você pode estruturar, né? Pelo menos é assim que a gente está pensando, como pode estruturar essa equipe, né? Que vai dar suporte ao DPO. Essa é a lógica que a gente está trazendo. Não é fácil, porque você acaba olhando para a estrutura organizacional e nem sempre tem uma situação ou um cenário que seja totalmente imune a críticas, né? Sempre tem vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, a gente tem percebido que na Europa e nos Estados Unidos tem se preferido colocar o DPO vinculado ao conselho diretor, né? No Brasil já tem uma tendência mais a vincular a diretoria executiva, né? Pelo menos das pesquisas que eu tenho acompanhado, né? No conselho diretor, né, no nosso caso aqui, conselho de administração, teria várias vantagens, né? Autonomia, independência, não teria conflito de interesse nenhum, né? Mas a gente perde um pouco de potência nas ações táticas, né? Porque o conselho de administração não se envolve com isso, né? Aí se eu penduro debaixo de uma diretoria, por exemplo, que trata de segurança, eu posso dizer que pode ter um conflito, mesmo que indireto, né? Então, assim, não é fácil. A gente ainda está estudando aqui, como eu disse, o que está dando suporte é a estrutura do projeto estratégico e a gente está quebrando a cabeça aí para entregar uma proposta aí para a diretoria executiva que seja melhor, né? Diante da realidade e das possibilidades do banco, né? Isso é inevitável. E legal também, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo acompanhou hoje, no Dia Internacional de Proteção de Dados, a gente foi presenteado com a publicação da portaria número 11, né, da NPD, e ela publica ali, torna pública a agenda regulatória para o biênio 2021-2022. E um dos temas, dos 10 temas que vai ser regulado por ela nessa agenda, é exatamente a questão das atribuições do encarregado, né? Então, vai ter aí alguma coisa nesse ano, né, ou começo do ano que vem, que também vai ajudar a gente a compreender esse assunto, né? Pois é, eu acho que também é um ponto, né, que talvez a autoridade nem possa querer cobrar das empresas porque ela também não tem ainda, mas que lá fora é o budget definido, né? Porque também essas questões de autonomia, pelo menos na Europa, eles falam que do DPO, né, a independência, tudo que você falou, mas também de ter um budget definido exatamente para conseguir investir, né, nessa área. Sim. Uma coisa que eu ouvi também, um projeto que vai muito com essa linha de como vocês estão atuando, é porque quando a gente apresentou as formas que poderiam ter essa estrutura, e uma delas era a forma do comitê, né, sem ter uma pessoa exclusiva, mas o próprio presidente, assim, ele já falou, olha,
se eu tiver que culpar, eu vou culpar quem nesse comitê? Não quero comitê, não. Aí, assim, a gente acabou criando um comitê, mas tinha uma das pessoas do comitê, era como se fosse, né, o presidente ali, que era o DPO, o presidente do comitê, a pessoa que de fato ia ser nomeada, mas não tirando, né, a estrutura do comitê, mostrando que todas aquelas pessoas tinham responsabilidades, mas que elas se reportariam de uma certa forma, né? O DPO, ele ia chamar as reuniões, né? E tudo mais. Mas eu achei isso muito bom, porque de verdade, né? Imagina um comitê, acontece alguma coisa, um incidente, ninguém reportou, de quem é a culpa, né? E eu achei isso muito interessante e a gente começou até a pensar dessa forma. Quando eu falei dessa questão de budget, né, é engraçado que às vezes a gente não vê as empresas menores num beco sem saída. Alguém perguntou agora há pouco aqui no chat se o sócio pode ser de bio. E assim, né, por tudo isso que a gente falou, é super complicado. Você não tem independência, você não tem, né, nada, o conflito, tá tudo presente ali. Mas a gente tem situações, eu tenho situações que é uma microempresa, né? Ou um microempreendedor individual. É ele mesmo. E na lei não tem nenhuma distinção da empresa, né, de grande porte ou da microempresa de ter que ter o DPO. Todas precisam ter, todas as empresas que tratam dados pessoais. Então, eu tenho uma pessoa que ela, de fato, ela é só ela tem uma pessoa que é o financeiro, mas quem que ela vai trazer? Ela falou assim, não suporta, a minha empresa não suporta eu contratar uma pessoa para isso. E aí ela tá falando, bom, eu vou colocar lá um e-mail, né, de bio@empresa tal, vou criar o domínio, vou tratar da melhor forma possível, vou ser nomeada ali o DPO e a gente vai analisando. E uma das questões que a gente está esperando, até talvez, né, entre aí nessa nas próximas, né, avaliações da autoridade, essa questão, porque na própria LGPD está indicado, né, que a autoridade futuramente ela pode se manifestar em relação à necessidade do DPO para essas outras empresas. Então, eu acho que isso também vai contar bastante, né, Marcelo? Não é essa a realidade para todos, né? Não, com certeza. E hoje na live o Arthur Sabá deixou isso claro, né? Um dos itens que consta da agenda regulatória é esse, micro e pequenas empresas, startups, né? E ele disse que, apesar de ter um item autônomo que vai tratar das atribuições do encarregado, ele está compreendendo que no item que vai tratar das micro e pequenas, eles também vão abordar a questão do DPO, vão aproveitar a oportunidade, porque essa agenda regulatória, para quem ainda não teve contato com ela, foi publicada hoje, né? Ela divide as iniciativas em 3 fases, né? A primeira fase, as iniciativas vão ser implementadas em até 1 ano, a segunda fase 1 ano e meio e a terceira fase em 2 anos. Esses 10 itens estão divididos nessas 3 fases, né? A fase do encarregado é a fase 2, ou seja, a gente vai ter aí uma previsão para meio do ano que vem, alguma coisa assim, né? Mas a das micro e pequenas empresas startups está na fase 1, então é positivo isso também, né? A gente se depara aqui, Denise, com uma situação parecida, né? Porque os bancos são classificados, né? S1, S2, S3, né? E os bancos pequenos, a estrutura mínima exigida deles é ter 2 diretores. Aí você imagina, não tem conversa de conflito de interesse. O cara vai ter que estar pendurado em algum diretor que cuida de 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, vai ter que ser regulado pela autoridade. Esse assunto de conflito de interesse vai ter que ser mais bem analisado, obviamente, para poder contemplar todas as situações. No nosso caso, volto a dizer, né, a gente já tem um instrumento, uma instrução normativa da Secretaria de Governo Digital que fala expressamente da parte de TI, né, que o DPO não pode estar debaixo do guarda-chuva da TI, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala do conflito de interesse, geralmente é na área de segurança mesmo, né? TI, segurança, que isso fica um pouco mais complicado. Quando a gente estava falando de equipe, né, só para a gente ter uma ideia dessa diferença, a pesquisa fora fala de profissionais dedicados, né? Quantos funcionários você precisa ter dedicados para esse tema? E a IAPB, quando fez essa pesquisa, eles avaliaram de 3 a 15 profissionais, dependendo da receita da empresa, né? Empresas com 100 milhões de receita, 3 funcionários.
e 15 funcionários quando tivesse aí mais de 25 bilhões de receita. Mas isso é muito fora da nossa realidade aí para 98% das empresas, né? Então, de fato, a gente vai precisar mesmo entender o que é requerido, mas isso não tira essa necessidade, se a NPD for se manifestar só daqui a 6 meses, né? Quer dizer que eu vou cruzar os meus braços? Você, dentro do seu negócio, você consegue o que a gente estava falando. Você consegue entender pelas suas áreas de negócio quantas pessoas você precisaria ter dedicada para isso. Se uma pessoa ela vai estar parcialmente dedicada e as outras pessoas elas vão dar o suporte. Então eu acho que isso é muito. Se você está levando a sério o assunto, você já está, né, tomando algumas iniciativas, como mapeamento, entender o que vai precisar ser feito. Isso flui naturalmente, né, Marcel? Não é algo que você para e isoladamente vai pensar no DPO, né? É uma série de fatores que acabam sendo avaliados. Com certeza, né? Eu acho assim, independente da equipe dedicada, que é importante, né? Mas a estrutura da empresa, ela continua dando suporte também para o DPO, né? Então, no caso do banco aqui, a gente tem, até porque é um setor altamente regulado, a gente tem uma governança de TI, de segurança da informação, muito robusta, né? Então, é claro que essas equipes, elas também vão poder dar o suporte, né? De alguma forma, né? Esses assuntos já são realidade para o banco há muito tempo. Por exemplo, a resolução 4658 do Bacen, que trata de cibersegurança, ela entrou em vigor antes da LGPD, o banco já teve que se adaptar. 2018, né? Então, quer dizer, lá ela traz questões relacionadas a incidentes, né? Então, já teve que se preparar ali e agora a gente dá A LGPD traz alguns elementos novos, obviamente, mas você já tem todo o arcabouço ali, né? A estrutura já terceiros, nuvem, né? Mas você já tem ali. Então, assim, é diferente de uma empresa que a TI é um cara sozinho num quarto escuro, né? É diferente, é o nosso caso aqui, né? Mas Com aí certeza. a gente também tem algumas limitações, né? Junto ao Ministério da Economia, né? Então, por exemplo, a gente não pode aumentar a quantidade de funcionários sem pedir a bênção lá para o Ministério da Economia, né? É óbvio que a gente tem algumas possibilidades, por exemplo, de contratar profissionais no mercado, né, para essas situações, e é uma opção interessante, porque aí a gente traz alguns skills que eu acho que serão necessários, né? Analista de dados ou cientista de dados para compor a equipe também, além de pessoal de TI, segurança, próprio jurídico, né? Mas são opções que a gente pode trabalhar aqui internamente, apesar da limitação de não poder aumentar a quantidade de funcionários, né? E, Marcel, tem algumas perguntas aqui para você, viu? Que foram lá na caixinha do Stories. Se for difícil, você responde. Não, o pessoal fica curioso, porque eles querem saber como que você mantém as rotinas dos canais de comunicação, né? Tanto internos, porque uma das atividades é você conseguir avaliar o que as demais áreas, né? Como que a empresa está lidando com a proteção de dados, e também o canal de demandas de titulares. Aliás, se, né, já surgiu alguma coisa nesse canal, como que isso está acontecendo? E eu acho que muita coisa acaba perguntando muito em relação também a ferramentas, né? Se você está utilizando alguma coisa, acho que é mais nesse sentido da sua gestão mesmo. Legal. A gente optou, Denise, em contratar a ferramenta OneTrust, né? É uma ferramenta de governança de dados, é referência no mercado, né? E ela é toda modulada, né? Você pode contratar os módulos que você quiser. A gente pegou o pacote completo e um dos módulos é o DESAR, né? Que é o atendimento das solicitações dos titulares. E a gente integrou essa ferramenta dentro de uma realidade que já existia dentro do banco, que é a central de relacionamento com o cliente do banco. Então,
o titular, querendo exercer o direito dele, ele tem, através do site do banco, acesso a um formulário que é criado dentro dessa ferramenta. É um formulário bem intuitivo. Ele preenche alguns campos lá de escolha do direito que ele quer exercer, que tipo de titular ele é, se é colaborador, se é cliente, se é fornecedor, né? Tem campo para ele descrever algumas informações que ele achar interessante, né? E aí esse formulário entra no fluxo que já existia dentro do banco de atendimento ao cliente, né? O nosso CRM, e vai fazer as integrações internamente, essa ferramenta, com uma base única que a gente criou aqui para concentrar as informações dos dados pessoais que existiam em diversas bases do banco, né? Porque isso é um grande desafio, interessante dizer isso também, porque as empresas não estavam preparadas para a LGPD, né? E aí, quando a gente fala de governança de dados, realmente é um monstrengo, né? Você conhecer o ciclo de vida do dado, né? Saber onde a informação está dentro da instituição, não é uma tarefa fácil, né? Você aí deu uma aula aí essa semana, eu acompanhei sobre data mapping, né? Levem a sério. Se eu puder deixar um recado hoje aqui, levem a sério o data map, porque ele vai, de fato, facilitar muito a vida da empresa lá na frente, na hora que for implementar as ações para adequação à lei, né? E então as ferramentas não vão fazer milagre, não, né? Faz não. Ela recebe a informação, né? E você... Internamente só complementando a resposta, internamente a gente também já tinha um canal de SDM, né, o Service Desk Manager, que serve para todas as áreas do banco. A gente criou um canal próprio aqui de atendimento de dúvidas do funcionalismo, né, dos colaboradores do banco, e a gente tem recebido realmente demandas por ali, né, tudo é novidade, né. E do momento, eu tenho brincado muito com a equipe que trabalha comigo, que eu falo assim, gente, cuidado com o efeito bumerangue, né? Porque a gente demanda as áreas para ajustar os processos e eles voltam com perguntas para a gente, né? A gente não se livra da demanda, né? Porque realmente as pessoas ainda estão se adaptando à legislação, os conceitos que ela traz, né? Verdade. E internamente a gente sabe que essas dúvidas acabam sendo para, de certa forma, ajudar ali nos processos, né? Mas as demandas de fora, você está sentindo acontecer ou ainda muito baixo esse volume, ou não está dando ainda tanto trabalho? Por enquanto está num nível tranquilo, assim, né? Eu acho que até pelo perfil do cliente do banco, né? Da nossa carteira aí de quase 5 milhões de clientes, a maioria é microempresário, agricultor rural, né? Eu acho que são perfis que ainda vão despertar para a temática privacidade e proteção de dados, né? Essa é a minha compreensão, assim. Eu acho que os bancos de varejo, bancos privados que lidam com outra categoria de clientes, talvez estejam sendo mais demandados. Pelo menos esse é o feedback que a gente tem recebido, né? Mas eu acho que também não dá para negar que esse trabalho que vocês já estão desenvolvendo, porque isso você não vê, acho que você pode, né, até conversando com pessoas que você conhece do meio e tudo, eu acho que é difícil você ter empresas com essa maturidade que vocês já estão. E isso certamente espelha também nisso, né? Você acaba tendo um volume de solicitações quando, de fato, a empresa não dá nenhuma transparência. As pessoas são obrigadas a usar esses canais, né? Quando você já traz aí, de certa forma, demonstra essa preocupação, eu acho que isso faz com que os indivíduos fiquem mais à vontade com aquela empresa, né? Fiquem mais tranquilos em relação a isso. De fato... Todas essas formas de uso também, né? Que tem empresas que, de fato, as pessoas já falam, até antes da LGPD entrar em vigor, não vejo a hora dessa lei entrar em vigor para eu ligar para essa empresa pagar meus dados. Então, a gente sabe que isso não é a realidade aí para vocês. De fato, o banco, Denise, ele se preocupou realmente quando a lei entrou em vigor, né? Teve toda aquela novela, né? Se entrar em maio de 2021, e aí acabou ficando ali 18 de setembro, mas a gente, de fato, estruturou um canal de atendimento
que tem sido elogiado assim pelos outros players do setor financeiro, né? Que realmente está facilitado no site, é uma ferramenta muito amigável, né, para o usuário. Então, assim, a gente fica até orgulhoso porque o banco se dedicou a isso e realmente implementou algo bacana para o titular, né? Porque a lógica da lei é essa, né? E a função do DPO é essa também. Eu digo internamente, ó, gente, não fiquem chateados comigo ou não, mas eu não sou mais Banco do Nordeste, não. Agora eu sou titular de dados, viu? Estou aqui para defender eles. E você sabe que isso facilita também muito, porque as empresas que ainda não têm uma ferramenta ou mesmo não tem um espaço virtual, né? Um espaço, um site para colocar um formulário, eles acabam criando um e-mail. E o e-mail a pessoa pode escrever o que ela quiser, né? Até ela mandar para o e-mail do DPO uma receita de bolo e ficar ali naquele monte de coisa. Então, o formulário ajuda muito a filtrar isso. De fato, a pessoa vai entender o que ela pode solicitar, o que ela não pode solicitar. Algumas questões já vêm ali muito mais fáceis, tanto para ela quanto para vocês que vão receber, né? Isso. Eu acho que isso também é algo que a gente sempre comenta bastante. Um formulário, mesmo que no site, quando você coloca um canal, às vezes você acha que é mais simples você criar o site, colocar o e-mail, colocar na política e pronto. Mas é muito mais simples você criar uma abinha no site e colocar um formulário, porque você vai vir com as questões filtradas, né? Ah, com certeza. E essa ferramenta, realmente, ela é muito boa, sabe? O pessoal batizou ela aqui de cockpit do DPO, porque realmente ela dá todas as informações gerenciais, né, de estatística, concentra num lugar só as informações. O e-mail realmente é muito mais difícil de gerenciar, né? A gente recebe, assim, é o nosso instrumento de trabalho, então a gente recebe milhões de e-mails por dia. Para se perder um ali no meio do caminho é bem facinho, né? E aí vai expor a empresa por não ter atendido no prazo, né? Então foi uma aquisição feliz nossa aqui e a diretoria compreendeu que precisava fazer esse investimento e apoiou a gente. Eu gosto muito das ferramentas. A OneTrust acho que é uma das principais mesmo. Eu só, como, né, consultora, assim, você está falando, né, por parte da empresa, como consultora, a gente não pode não mostrar outras formas, né? Mesmo que sejam outras formas manuais, algo um pouco mais, né, que vai trazer uma carga mais burocrática. Mas porque a empresa ela pode trazer trazer essa maturidade aos poucos, né? Então, vamos fazer esse trabalho aqui antes, vamos dar treinamentos, vamos avaliar e depois ir criando ferramentas. Até por isso que a OneTrust fez bem modulado, né? Porque a empresa pode ir indo aos poucos, às vezes ela vê que para determinada coisa não tem necessidade. Então, eu gosto muito da ferramenta e muita gente pergunta, você não trabalha com a ferramenta? Eu falo, não dá para trabalhar, porque tem cliente que tem a ferramenta que vai adquirir, tem cliente que não vai adquirir. Então, a gente precisa trazer todas as formas que existem, né? Mas, de fato, a Carol está perguntando aqui das demandas dos titulares já tem sido grande. Ele estava comentando aqui, Carol, que por enquanto não, que está muito tranquilo. Mas que o que a gente ponderou é que eles já trouxeram uma transparência muito grande, uma seriedade para o assunto. Então, isso faz com que a demanda seja grande, faz com que a demanda seja menor. E o outro ponto é que eles obtêm essa demanda, ela é feita por meio de uma ferramenta, né? Então, o titular ele tem um formulário lá, algo bem específico. Não é um e-mail que qualquer pessoa manda qualquer coisa. Então, isso também reduz um pouco. Eu acho, Denise, assim, pelo menos é a minha expectativa, né? Com o tempo, as próprias ferramentas vão barateando também. Eu já ouvi dizer de iniciativas do próprio governo, né, de disponibilizar ferramentas, pelo menos inicialmente para a administração pública, né? Mas certamente isso aí vai abrir depois e vai ficar mais fácil para todo mundo ter. Hoje, realmente, exige um orçamento, não vou mentir, né? Você precisa ter um investimentozinho ali, de certa forma, significativo para ter essa ferramenta. Mas eu acho que com o tempo isso aí tende a baratear e até surgir opções aí gratuitas, não sei. Está surgindo bastante. A gente precisa, né, tomar o cuidado, porque surge pela oportunidade, às vezes, coisas que não são tão boas, mas também a gente tem que ficar de olho, porque pode ser tão boa quanto num custo muito menor.
né? Acho que tem que ficar de olho mesmo. Marcel, para a gente fechar, tem muita gente que acaba perguntando e que quer saber mesmo eu quero ser DPO, né? Então, como que eu vou ter essas habilidades? Como começar? O que você, né? Você fala muito que você estava se preparando, que você gosta muito do assunto e você, de fato, sempre que a gente conversou, era algo que você fala mesmo com vontade, né? Até por isso que veio logo o seu nome quando eu pensei em fazer algo legal, né, para o dia da proteção de dados, porque de fato você gosta desse assunto. Além de gostar do assunto, que dicas que você dá em relação a estudo, em relação a temas? O que você tem aí para comentar sobre isso? Primeira dica é faça o curso da doutora Denise. Travou tudo aqui. Mas... Na hora que eu fui fazer o merchan, travou tudo. Merchan, tá vendo? A minha dica é faça o curso da doutora Denise Tavares. É o primeiro passo que você pode dar bem dado, né? Tá aí, LGPD para profissionais. Mas assim, vai variar muito, Denise, do background da pessoa, né? Então, vamos supor, se você é do direito, da área jurídica, você vai ter que complementar com outras competências, né? Se é de TI, vai atrás de entender a lei, né? Porque lei não é fácil de entender, né? E essa, principalmente, né? Ela tem muitos conceitos em aberto, né? Muitos conceitos que exigem regulamentação da ANPD. Então, assim, o conselho é esse, complemente suas competências, né? E se dedique com vontade mesmo, seja apaixonado, porque assim, não é fácil, não é querendo valorizar não a função, mas realmente é muito complexa, envolve vários aspectos, né? Que se a pessoa não estiver muito bem preparada, ela acaba entrando numa furada, né? Porque a responsabilidade é muito grande, né? Como disse o... E as pessoas acham que é estudar a lei, mas cada ponto da lei é um estudo separado, né? Anonimização, vai buscar um monte de informação por aí. Pedido dos titulares, todas essas questões de como que exerce, o que que faz, o que que responde. Você tem que consultar outras fontes. Todos os tópicos ali, eu acho que até... Quando a gente fala de princípio, você tem que buscar informação, né? Diferente de outra legislação. O princípio não está ali só à toa, né? Então, acho que tudo, até os conceitos, quando a gente fala de controlador e operador, isso dá uma bagunça, né? Todo mundo precisa entender muito bem. Eu gosto muito também, Marcel, de entender um pouco como que tudo isso surgiu. Eu acho que isso ajuda muito. Entender tudo como veio essa questão, né, mundialmente, esse assunto evoluindo, ajuda muito também a gente ter, às vezes, o bom senso, né? Os sites das autoridades europeias, não sei se você consulta bastante, mas eu adoro, tem muitos manuais, tem muita coisa boa. E às vezes tem gente que fala que não tem tanta familiaridade com o idioma, mas você pode ir na autoridade de Portugal e você vai ter ótimos materiais, né? A maioria dos guidelines são traduzidos para o português de Portugal, né? Então, quem tem dificuldade com a língua realmente pode se valer disso, né? É curioso isso que você falou, porque, assim, quem é da área jurídica está acostumado a se valer de legislação estrangeira para entender também a legislação interna, né? Só que quem não compreende. Então, eu já me deparei com situações aqui que a pessoa fala assim, mas isso que você está falando é GDPR, não é LGPD. Mas eu falo, não, gente, mas com certeza a autoridade nacional vai se valer das orientações europeias, né, para conduzir algum assunto, até porque esse tema na Europa é muito mais maduro do que no Brasil, né? A gente está falando aí da década de 80, já tinha... Eu ouvi hoje, eu nem sabia, né? O Dia Internacional de Proteção de Dados é em homenagem a uma diretiva lá de 1984, né? É isso aí. Pois é, então tem que se valer da legislação estrangeira também para tentar entender o que é a temática, né?
E é um tema, né? O objetivo da lei é uma tendência global, né? Não adianta a gente querer achar que é só aqui, todo mundo fala, mas isso é o novo e-social, vai ficar prorrogando, ninguém vai dar a menor bola. Não é, né, gente? Isso daqui é algo que, se você não tiver, se você não se adequar até questões internacionais, você pode ter um efeito. Então, a gente precisa, de fato, entender isso até com essas questões. E um outro ponto também que a gente fala é que começou a estudar e também não para, né? Porque acaba que sempre a gente se depara com uma questão nova e você precisa estudar de novo. É bem extenso o assunto. A gente acaba estudando todos os dias. Todos os dias. E quanto mais debater, melhor, né? Um conselho que eu deixo é assim, procure associações, né, ou grupos, né? Tá fazendo o curso aí da Denise, cria logo um grupo de WhatsApp, porque é muito rica assim, a experiência do outro para a gente debater, né? Eu faço parte da comissão jurídica e de compliance de dados da FEBRABAN, e lá é um ambiente riquíssimo para a gente discutir essas coisas, né? Mais voltado para o setor financeiro, óbvio, mas assim, são debates excelentes. A gente já está trabalhando em questões de autorregulação, né? Que também é muito interessante, que a lei permite, né? Que legal. E tem muito conteúdo gratuito também, né? Que às vezes a pessoa, não tenho dinheiro para fazer um curso e tarará. Mas tem muita coisa gratuita também por aí, né? E estudar é algo que você quer, você ter força de vontade, você acha também, né? Você consegue ir atrás. Marcel, muito obrigada. Eu já repeti isso 1000 vezes, mas é uma honra mesmo ter você aqui. Agradeço demais. Eu acho que, né, enriqueceu muito. Se você quiser ainda comentar alguma coisa, fique à vontade. E obrigada mesmo pela participação. Não, eu que agradeço, Denise, de coração mesmo aí, pela lembrança, né? Não rasguei seda quando falei no início que você realmente é uma referência para mim, né? A gente tem tido a oportunidade aí de conversar sobre o assunto, né? E dois apaixonados pelo tema, a gente consegue conversar bastante. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com seus alunos, né? E fico à disposição aqui em Fortaleza, quiserem trocar figurinha, ligar, entrar em contato, estou à disposição. Eu sei que aqui a gente não conseguiu explorar todos os temas, né? Mas eu acho que foi bastante oportuno aí esse bate-papo e continuo à disposição de você e dos seus alunos para a gente conversar mais. Muito obrigada, Marcelo. Não se coloca tanto à disposição que a gente abusa. A gente fica o dia inteiro discutindo mesmo essas questões. Acho que é o dia inteiro. Alguém faz uma pergunta, vira uma bola de neve, vai todo mundo responder. É assim mesmo. Obrigada, Marcelo. Grande beijo. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Boa noite para pessoal. todos. Obrigada a todo mundo também que estava aqui com a gente.